Bom dia, meus amores! Olha só, a tia Júlia está de volta. E agora nós teremos a nossa aulinha de história, ok? Vocês irão pegar o livro de história de vocês e irão abrir lá na página 82, ok? E aí, já pegaram o livro? Então, semana passada nós falamos sobre... Quem é que ainda lembra? Muito bem, nós falamos sobre a escola. E hoje nós também iremos falar sobre a escola. Só que nós iremos falar da escola ao longo do tempo. Como ela foi evoluindo. Vocês sabiam que as escolas antigamente não era da forma que é hoje? Não é do jeito que nós estudamos. Da mesma forma, nem as escolas e nem a maneira de ensinar. Ela foi evoluindo ao longo do tempo. Nossa, tem muitas coisas que vocês irão ficar assim, ó. Meu Deus, antigamente era desse jeito. Sim, antigamente era desse jeito. Então, nós iremos agora ler e iremos ver como a escola era antigamente e como ela foi evoluindo. Certo? Vocês já estão com o livro aí aberto na página 82. Então, a escola ao longo do tempo. A escola é o segundo grupo social do ser humano, certo? Antes dela vem a família. Na sociedade mais antiga, as crianças não estudavam em prédios como nos dias atuais. Elas estudavam em casa, na casa do professor ou até mesmo dentro da igreja. Estudavam também debaixo de árvores, ao ar livre, como em alguns países africanos e na Grécia. Viram aí a diferença? Antigamente nem tinha escola. Só que, olha só, está igual hoje. Vocês estão estudando em casa. Meu Deus do céu. Então, antigamente não havia uma escola, não haviam prédios como existem hoje. As crianças não saíam da sua casa e iam lá para aquele lugar, se socializar, né? Porque como vocês sabem, a escola é o segundo grupo social das crianças, onde elas se socializam, encontram amiguinhos, fazem amizades, conhecem outras pessoas, se comunicam, não é? Porque antes, primeiramente, o primeiro grupo social das crianças é a família. É lá que elas aprendem a falar. É na família, que é lá que a primeira vez que elas se comunicam, que elas aprendem palavrinhas novas e depois elas vão para a escola. Só que naquele tempo não tinha esse lugar para elas irem. Então, o que é que elas faziam? O que é que os pais delas faziam? Ensinavam as crianças em casa, ou então arrumavam algum professor e essa criança iria para casa desse professor e lá iria aprender algumas coisas. Ou então, aí falou também que elas estudavam na igreja ou então embaixo de árvores, então não tinha um lugar para elas estudarem. E também que algumas crianças nem estudavam. Houve um tempo em que só existiam escolas para meninos, e esses eram de famílias ricas. As crianças mais pobres não tinham direito ao estudo e precisavam trabalhar para ajudar nas despesas da casa. Olha só, outra diferença. Antigamente não eram todas as pessoas que tinham esse direito de estudar. Só eram os meninos. E ainda se a família deles tivesse condição. As meninas eram para ficar em casa, cuidando do lar, ajudando a mamãe e esperando que algum pretendente pedisse a sua mão e então ela casasse. Ela não tinha o direito que hoje as mulheres têm, de ir para a escola estudar, certo? E também outros meninos, se esses meninos fossem de família pobre, eles não poderiam também estudar, eles tinham que ajudar o papai a manter a casa. Eles iam lá para a roça, para a fazenda, para algum lugar, ajudar o pai dele a manter a casa, a ganhar dinheiro para manter a casa. Então, a educação, a escolaridade, ela foi conquistada ao longo do tempo. Então, porque hoje em dia, tanto faz se a pessoa é rica ou pobre, ela tem o direito de estudar e de ir para a escola. Não importa se é homem ou mulher, se é pobre, se é rico, todas as crianças têm o direito de estudar desde os 3 anos de idade. Certo? Imagine que antigamente, há cerca de 5.000 anos, as crianças escreviam em placas de argila ou pedaços de madeira. Olha só, outra coisa que antigamente existia. Não existiam livros, cadernos, canetas, lápis, como existem hoje. Antigamente, as crianças escreviam, nessa placa de madeira que vocês estão vendo aí no livro. Olha só como era bem complicado, não é mesmo? Só que aí, ao longo do tempo, foi evoluindo e os materiais para se escrever nas escolas foram se modificando. Usavam-se penas de aves,
que eram mergulhados em tintas para escrever em peles de animais, pergaminhos, papiros e pedaços de tecido. Então, da madeira foi passado para essas outras coisas. A caneta era substituída pelo quê? Por uma pena, que era mergulhada dentro de um potinho de tinta e então iria se escrever. Escrever em quê? Em peles de animais ou pergaminhos, que era também um papel, papiros ou pedaços de tecido. Então, não tinha os cadernos também e os livros que nós temos hoje. Depois, foi evoluindo para quê? Quando o papel passou a ser usado, foram inventados diferentes tipos de lápis e caneta. Anos depois, surgiram as máquinas de escrever. Então, foi passado, já depois desses papiros, desses pergaminhos, das peles de animais, foi evoluindo. Então, surgiu o papel. Só que também surgiu essa máquina de escrever, que é como se fosse uma impressora hoje em dia. Você já viu uma impressora? Sai aquele papel todo escrito lá de dentro? Pois é. Então, foi inventada essa máquina de escrever, em que as pessoas digitavam, que era como se fosse um computador também. Era como se fosse um computador, tem todas as teclinhas, e a pessoa escrevia, e aí saía as palavrinhas e o que era escrito. E nesse tempo também já foi evoluído para as canetas e os lápis. Olha só, as 3 maneiras que se escreviam antigamente: a madeira, o papel, pergaminho, as peles de animais e os papiros e pedaços de tecidos. E depois foi evoluído para o papel, só que eram escritos também nessas máquinas de escrever. E agora, atualmente, grande parte dessas máquinas foi substituída por computadores. Olha só, tablets e celulares de última geração. Então, deixou aquelas coisas bem ultrapassadas, né? Aqueles papel, aquelas máquinas de escrever. E então, surgiu os computadores, tablets e celulares, que nos ajudam bastante hoje em dia. Por uma parte atrapalha, né? Que as crianças querem saber apenas de jogar, não é? Mas que também outras utilizam bastante para estudar, que é o que nós estamos fazendo hoje em dia. Nós não podemos ir para a escola por conta da pandemia e nós damos aula e vocês vêm aí de forma virtual, em que vocês observam a gente por computador e celulares. Então, ajuda sim, de todas as formas, né? Ajuda muito, muito. Só que também atrapalha um pouco, como a tia falou. Só que é só nós sabemos usar e o papai e a mamãe também sempre ficarem observando o que os filhos fazem no celular. Hoje, cadernos e livros são fabricados com papel que é feito a partir de algumas árvores. Porém, a mais usada é o eucalipto. Mas nos dias atuais, com a conscientização e respeito à natureza, muitas árvores são de reflorestamento. Então, hoje em dia nós utilizamos papel para termos um livrinho, termos cadernos para escrever, então, e canetas e lápis. Então, hoje nós temos coisas bem atuais. Já foi bem evoluído. Não usamos mais a madeira para escrever. Então, e esses livros, esses cadernos, eles são feitos de quê? Eles vêm lá da madeira e dessa madeira que vem das árvores. E a principal que é utilizada é o eucalipto, que é uma árvore. Essas árvorezinhas que vocês estão vendo aí na foto, certo? E que, como a tia também já falou, existe o reflorestamento, que é o quê? As pessoas tiram aquelas árvores, mas depois elas põem lá de volta, que é para não acabar tudo de uma vez. Eles vão tirando umas, mas vão nascendo outras. Nas escolas de antigamente, os castigos eram comuns. As crianças sofriam grandes pressões por deixarem de fazer a lição, por mau comportamento, por responder à professora, por não fazer trabalhos, por cochichar na sala de aula, por não decorar tabuada, por brigar com os amigos, por sujar as roupas e várias outras coisas. Sabem que castigos eram esses? Os professores eram muito rígidos, bravos e não ouviam as opiniões dos alunos, que tinham muitos deles por isso, que tinham muito medo por isso. Os professores usavam um instrumento de castigo chamado palmatória e com eles batiam na palma das mãos dos alunos que fizesse algo errado. Olha só.
Então, antigamente os professores eram bem rígidos, não é? Eles não deixavam o aluno falar de forma alguma dentro da sala de aula. Nem se ele tivesse alguma dúvida, nem se ele quisesse expressar a sua opinião, não podia falar. E caso ele falasse, ou então deixasse de fazer a atividade, não decorasse a tabuada, não se comportasse na sala, respondesse à professora, brigasse com o colega ou até cochichasse com o coleguinha, então eles eram castigados. E um desses castigos era a palmatória, que era um instrumento de madeira em que era batido aqui na palminha da mão do aluno, e então aquela era a forma do professor castigar os seus alunos que tinham um mau comportamento. Olha só. Havia ainda muitas outras formas para repreender e para castigar os alunos, tais como ficar em pé atrás da porta, olhando para a parede, copiar 100 frases determinadas pelo professor, do tipo, devo fazer a lição ou não devo desobedecer à professora, ficar de joelho em grãos de milho ou feijão. Olha só os outros tipos de castigo. Eita, imagine se ainda hoje fosse dessa forma. Ficar em pé lá na sala de aula, ou então ficar de costa, fazer 100 vezes, devo fazer a lição, ou não devo desobedecer a professora lá no quadro, fazer isso 100 vezes. Ou então ficar de joelhos no milho ou no caroço de feijão. Imagine só, se ainda hoje fosse dessa forma. Nossa, não queria nem pensar. A escola passou por transformações ao longo dos anos e foram se criando espaços específicos para promover a aprendizagem dos alunos. Então, foi outro passo enorme que nós demos. Deixamos de estudar em casa ou na casa do professor e ganhamos a nossa própria escola. Antigamente, até era dividido. Homens estudavam, meninos estudavam em uma sala e meninas estudavam em outras. Também foram conquistados esse direito, não é? Das mulheres poderem estudar, de pobres e ricos também poderem estudar. E aí foi criada essa escola, que todos estudavam junto em uma mesma sala, sem prioridades, e todo mundo estudava e aprendia a mesma coisa. E também foram criados espaços específicos para cada uma dessas coisas. Deixou de ser apenas uma sala, né, nessa escola, e passou a ser várias outras salas, as que nós conhecemos hoje em dia, como quadra, refeitório, banheiros, biblioteca, sala de informática. Então deixou de ser apenas uma sala e ter várias outras salas. Olha só, as imagens abaixo mostram escolas em tempos diferentes. Você vê alguma diferença? Então, observem aí essa primeira imagem e observem essa segunda imagem. Vocês veem alguma diferença? Acho que tem muita diferença, não é mesmo? Tem uma escola aí bem antiga na primeira imagem, e na segunda nós já vemos um prédio bem alto, uma escola bem atualizada. Cada escola tem sua história, sua arquitetura, suas características, seu funcionamento. Existem prédios grandes e prédios pequenos, escolas que são construções térreas, outras que funcionam em prédios de mais de um andar, e etc. Além das construções, existem outras diferenças entre as escolas antigas e as escolas atuais. Então, vamos observar aí essas duas imagens e vamos observar as diferenças. Tem muita diferença, não é? Nas mesas, eram mesas bem interessantes, que tinha até o lugar de colocar, a gente abria e colocava os livros, os nossos materiais lá dentro. Só que ainda temos algumas mesas que dá para fazer isso hoje em dia. Vemos aí que eram cheias de quadros, tinha, o quadro ainda era de giz, e hoje em dia foi evoluindo. Vemos aí salas bem atualizadas, um quadro em que nós escrevemos de pincel agora, janelas, cortinas, são bem diferentes. Então, as escolas, elas evoluíram bastante. Evoluiu não só fisicamente, mas também a maneira de educar, certo? E então, agora vocês irão responder a atividade da página 88 e 89 e pôr em prática tudo que vocês aprenderam e descobriram sobre as escolas ao longo do tempo, certo? Façam a atividade aí direitinho, mandem a foto para as titias, ok? Tchau, tchau, meus amores!